Agora em Brasília, 8 horas e 22 minutos. Vida Acadêmica. 8 horas e 22 minutos. Toda quarta-feira temos esse encontro especial com a nossa convidada, a doutora Mariela Oliveira, que é jornalista também, participa conosco, sempre trazendo os conselhos dessa vida acadêmica. Mariela, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Uma alegria estar aqui com vocês. Mariela, hoje vamos falar então sobre o doutorado. Muitas dúvidas então na hora de tomar aquela decisão, a hora de decidir onde e quando fazer, por exemplo. É a principal dúvida? Olha, Sérgio, talvez seja, viu? Porque o que muita gente não sabe é que não necessariamente para fazer um doutorado você precisa ter feito mestrado. Muitas pessoas acham que tem que ter o mestrado primeiro, né? Mas tem várias instituições que aceitam candidatos direto da graduação para o doutorado. Se essa pessoa teve publicações científicas na graduação, se ela tem um elevado nível de produção científica, de artigos científicos, né? De repente uma pessoa que fez iniciação científica, publicou bastante, ela pode entrar direto no doutorado, mas o povo tem bastante dúvida, sim, inclusive muita gente nem sabe para que se faz um doutorado. Exatamente, eu até queria te perguntar, logo para começo de conversa, acabei fazendo uma pergunta à frente. O que vem a ser um doutorado, Mariela? Olha, Sérgio, o doutorado é um período de, em geral, 4 anos, aonde a pessoa, ela vai fazer disciplinas, né, tem as disciplinas de um programa de pós-graduação aonde ela está vinculada, e aí ao longo desses 4 anos ele vai escrever um projeto de pesquisa, seguir os passos descritos nesse projeto e ao final ele vai apresentar uma tese com um tema original, contendo um resultado dessa pesquisa que ele fez ao longo desses 4 anos, sabe? E aí só depois é que ele vai ter o título de doutor. Para isso, ao longo desse período, ele tem um orientador, que aí ele vai fazer encontros periódicos com esse orientador. Diferentemente do mestrado, Sérgio, que a gente já comentou aqui, no doutorado, espera-se uma proatividade maior dessa pessoa, desse doutorando. Espera-se que ele não tenha tantos encontros assim com esse orientador como no mestrado. Pode ser que você encontre seu orientador uma vez por semestre. Por quê? Porque o doutorado vai te formar um pesquisador. E uma característica básica do pesquisador é a iniciativa, é a proatividade. Entende-se que quando passou esse período de 4 anos, você, como doutor, já está com capacidade para tocar uma pesquisa sozinho. Então, ao longo desses 4 anos, você vai ensaiar tocar essa pesquisa sozinho, entendeu? É claro que você vai ter o seu orientador para te dizer, te apontar alguns caminhos, mas espera-se do doutorando esse potencial de iniciativa mesmo, de escolher um objeto de pesquisa, de escolher quais são os seus principais referenciais teóricos, escolher que metodologia ele vai utilizar. E sempre lembrando, é claro que ele tem um orientador, ele tem a vinculação com essa pessoa, mas, diferentemente do mestrado, onde alguns orientadores, como eu posso dizer, pegam na mão, assim, sabe, caminham mais juntos, no doutorado tem-se uma liberdade maior, exatamente porque depois do doutorado, a pessoa não vai ter mais ninguém para orientá-la, ela vai ter que ter capacidade de produzir um projeto de pesquisa, concorrer a um edital de pesquisa, comandar um grupo de pesquisa, escrever uma linha de pesquisa em alguma instituição, enfim, de fato contribuir com a ciência e tecnologia do país. Se no doutorado ficar muito pegando na mão da pessoa, depois ela pode ficar um pouco perdida, né? A não sei o que fazer agora que sou doutor. Enfim, e uma outra coisa importante do doutorado, que difere do mestrado, é que a pesquisa, ela exige uma maior profundidade e exige um imediatismo, né? Por isso ela tem um tempo maior para você ler um pouco mais, estudar um pouco mais, né? E além disso, uma banca de doutorado, né? Que ao final essa pessoa vai apresentar a tese, uma banca de doutorado, ela tem 5 membros. Então tem o orientador e outras 4 pessoas, todas com pelo menos doutorado, que vão arguir esse candidato, que vão fazer perguntas sobre aquele tema de pesquisa, e ela tem que ser capaz de responder a todas essas questões.
com firmeza, com clareza, com objetividade, para que ela consiga ser considerada um doutor. Então, o sentido do doutorado é esse, né? Formar um pesquisador, alguém que vai contribuir com a pesquisa científica nacional e internacional. E quem é que pode fazer esse doutorado, doutora Mariela? Olha só, todo mundo que já tem um diploma de curso superior. Esse é um pré-requisito básico, né? Uma outra coisa, como eu já disse, não necessariamente a pessoa precisa ter feito mestrado, tudo depende do programa e do currículo dessa pessoa, né? E é importante que a pessoa queira ser pesquisador, que ela queira investir tempo, porque são 4 anos, Sérgio. Não dá para entrar no doutorado achando que é fácil, que é tranquilo, que é bacana e que vou conseguir seguir minha vida. Não, você vai conseguir seguir sua vida, mas você vai ter que se dedicar ao longo de 4 anos. Tem gente que faz em menos tempo, tem gente que às vezes precisa fazer em mais tempo, tem uma possibilidade de prorrogação, mas é importante que a pessoa queira fazer pesquisa, queira ser pesquisador. Uma pessoa que quer fazer o doutorado só pelo título, eu desaconselho, sabe? Só para ser chamada de doutor, então não faz muito sentido. O importante é que ela queira ser pesquisador, queira contribuir com a ciência e tecnologia na área dela. E esse acho que são os pré-requisitos básicos, posso dizer assim. Seguindo então com as dúvidas sobre o doutorado, Mariela Oliveira, onde a pessoa pode cursar um doutorado? Olha, no Brasil ela pode cursar em universidades e instituições de ensino superior que sejam credenciadas no Ministério da Educação e que tenham cursos de doutorado reconhecidos pela CAPES. A CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que faz essa regulação dos cursos de mestrado, doutorado, da pós-graduação no Brasil. Então, as pessoas podem entrar na página da CAPES, que é capes.gov.br, e aí lá tem a avaliação dos programas de pós-graduação, tanto do mestrado quanto do doutorado. Já abordei essa avaliação aqui em uma outra edição do nosso quadro, mas só relembrando para as pessoas, o doutorado ele tem a mesma pontuação do mestrado, né? Então, é uma pontuação que vai até 7. 7 são os doutorados que têm padrão internacional, são aqueles considerados excelentes. E aí a gente tem os doutorados 6 e 5, que são os de boa qualidade. Os doutorados 4 são aqueles geralmente que são cursos muito recentes, que foi feita a primeira avaliação agora, enfim. Abaixo da nota 4, eu não recomendo que as pessoas façam, porque são programas que estão ali na linha para quase serem rebaixados, digamos assim, serem descredenciados. Se eles têm por duas vezes consecutivas a avaliação 3, a CAPES descredencia esse programa. E essa avaliação, Sérgio, leva em conta vários fatores: o currículo dos professores, as publicações deles com os alunos, o tempo que as pessoas levam para se formar, as instalações daquele programa, né, de doutorado. Então, vale muito a pena, e eu considero que é imprescindível que antes da pessoa cursar um doutorado, ela verifique essa autorização do MEC e essa avaliação da CAPES, porque tem muita gente que está caindo no conto do vigário, assim, que tem agora umas propostas de doutorado online, doutorado fora do Brasil, doutorado que você não tem aula nenhuma, que você só vai lá defender a tese, faz tudo online. Nem sempre essas universidades são reconhecidas pelo MEC. E aí, se você entra, né, fica 4 anos estudando numa universidade que não é reconhecida, depois você não vai conseguir revalidar o seu diploma no Brasil. Por falar geralmente esses cursos são caros. Exato. E por falar em Brasil, temos também o chamado doutorado sanduíche, ou fora do país. Como é feita essa validação? Sim. Nossa, esse tema é muito, muito bacana. Muita gente entra no doutorado, eu conheço algumas pessoas que entraram no doutorado para poder ficar 2 anos fora do Brasil. Enfim, o que acontece? O doutorado sanduíche, a gente chama aquela experiência que a pessoa vai ter. Ele vai fazer um pedaço do doutorado aqui, no meio do doutorado ele vai para outra instituição fora do país para fazer um pedacinho do doutorado lá. E o Brasil tem bolsas, inclusive, bolsas para que a pessoa possa ir para fora
tendo um recurso financeiro, né? Seja para pagar, porque nem todas as universidades fora o curso é gratuito, seja para ela pagar as passagens, o aluguel, né, num outro país. E é uma experiência, Sérgio, que vale muito a pena. Todo mundo que entra na pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, vale a pena ter a experiência internacional, primeiro para internacionalizar o seu currículo. Segundo, para você ter uma segunda língua fluente, porque isso é fundamental para quem quer ser pesquisador. Terceiro, para você contribuir com a ciência nacional, trazendo metodologias novas que estão sendo utilizadas lá fora, trazendo novas possibilidades, né, acordos de cooperação. Muitos estudantes vão para fora, para uma universidade, por exemplo, que não tinha nenhuma relação com o Brasil, e a pessoa vai lá, manda um e-mail para um professor, aceita, enfim. E aí, depois que a pessoa volta, estabelece esse acordo de cooperação entre as instituições, né? Então, abre portas para que outros alunos possam também, inclusive, às vezes, até na graduação, ir para fora, fazer atividades de ensino fora do país. E é uma oportunidade que ela está acessível a todo mundo, mas as bolsas são limitadas. Então, no doutorado, vale aquela máxima também. Não adianta você fazer de qualquer jeito, porque o seu currículo, se você quiser fazer um doutorado sanduíche, você tem que ter as melhores notas do seu programa ao longo das disciplinas, né? Tem que estar em dia. Vale a pena, quem quer trabalhar fora do país, fazer o máximo de disciplinas possível antes de pleitear a ida para fora do país, porque tem muitos programas de graduação. Sei que na UNB é assim, se você não cursou todas as disciplinas antes de ir para fora, a universidade não te libera para você ir para fora do país, fazer a disciplina fora. E outra coisa que é bem importante é o compromisso do estudante de voltar, viu, Sérgio? Porque tem muita gente também que vai para fora e aí não quer voltar. Se empolga. Aí, se a pessoa não voltar, exato, se a pessoa se empolga, né, mas foi para lá com dinheiro do contribuinte, foi para lá com uma bolsa. A pessoa precisa voltar, ela tem o compromisso de voltar para desenvolver as atividades que ela aprendeu lá, para contribuir com a ciência nacional. Sempre falo que a pessoa que quer ir para fora e quer morar fora, então que ela não vá com o dinheiro do contribuinte, que ela junte as economias dela e vá fazer um doutorado, de repente até direto, fora do país, sem vinculação com uma universidade daqui do Brasil. Porque se tem a vinculação, se é no meio do doutorado, a pessoa precisa voltar sim. E doutora Mariela, para fecharmos aqui, depois só mais uma pergunta além dessa. Onde checar estas instituições internacionais parceiras do Brasil? Olha, dentro do site de cada universidade. Porque as universidades têm autonomia na hora de fazer esses acordos de cooperação. Não é o MEC que centraliza isso. Então, se você está numa universidade, entra no site da universidade. Todas as universidades têm uma área de cooperação internacional, de relações exteriores, algo assim. E aí a pessoa pode entrar dentro do site da universidade dela, né, procurar a Pró-Reitoria de Assuntos Internacionais, ou o Comitê de Relações Internacionais, enfim, cada universidade tem uma denominação. E aí lá ela vai saber exatamente quais são as universidades que têm esse tipo de convênio. Se ele não está ligado a uma universidade ainda, ele pode entrar direto no site da universidade onde ele quer estudar fora do país. Porque essas universidades, boa parte delas também tem as suas bolsas próprias, que desobrigam a pessoa de voltar para o Brasil, sabe? Sim. Então, enfim, tudo depende do objetivo da pessoa, né? Se eu quero voltar para o Brasil, é interessante, então, eu ter esse compromisso de fazer por meio da minha universidade. Mas se eu tenho interesse mesmo de imigrar, de estudar fora e por lá ficar, porque é uma coisa que não é rara, né? Se você desempenhar um bom trabalho, tem grandes chances da instituição estrangeira absorvê-lo como força de trabalho. Então, enfim, eu acho que as pessoas precisam ser éticas, né? Se fui com o dinheiro do contribuinte, eu preciso voltar e desenvolver trabalhos aqui. Essa é a professora Mariela Oliveira, sempre conosco aqui na Rádio Justiça, jornalista, pesquisadora no quadro Vida Acadêmica, sempre com temas interessantes para nós, que volta na próxima semana. Mariela, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até lá. Obrigada, Sérgio. Até a próxima semana. Tchau, tchau.